É com satisfação que nós abrimos essa sessão noturna, inicialmente para concluirmos algumas das atividades da parte da tarde, que foi dedicada justamente à sessão de comunicações. Então, o professor Sanfelice deve chegar provavelmente daqui uns 15, 20 minutos, então a coordenação optou justamente em convidar a professora Ana Elisa Penteado para fazer a sua comunicação, né? Aproveitando então já que a maioria das pessoas já chegou, os alunos estão chegando também, né? Então acho que é a oportunidade para a gente apreciar o trabalho da professora. Então, por favor. Obrigada. Boa noite. Bom, eu ia ficar, então, como eu já disse, né, ia apresentar à tarde, mas eu não consegui chegar de Campinas a tempo, então eu vou usar esse tempinho para falar um pouco para vocês dessa pesquisa, que na verdade ela é um recorte da minha tese de doutorado. Então é aqui na verdade mais um relato de uma situação que eu encontrei nesse Colégio Progresso de Campinas, enquanto eu estava pesquisando a escola comunitária de Campinas, que é a escola que eu ia pesquisar a gênese da sua fundação. E no arquivo, no memorial do Colégio Progresso, porque a escola comunitária nasceu de uma dissidência desse colégio, nesse memorial eu encontrei vários documentos, enfim, que podiam me mostrar que a renovação educacional que aconteceu no colégio, ela era totalmente moldada nos ginásios vocacionais. Então, muita coisa ao mesmo tempo. Tá bom. Então, como eu já disse, essa experiência aqui que eu vou relatar para vocês, dessa renovação educacional, aconteceu moldada pelos planos pedagógicos dos ginásios vocacionais. Bom, então, o Colégio Progresso, para situar um pouquinho, foi um colégio fundado em 1900 por fazendeiros empresários, né, fazendeiros do café, que as suas filhas precisavam estudar fora, já estavam chegando no ensino secundário, enfim, e não queriam que elas fossem para São Paulo, ficar internas lá, ou em Itu, onde tinha outro colégio, e acabaram então eles criando um colégio para suas filhas e afilhadas poderem estudar, meninas da elite da cidade, né? E, enfim, e o colégio foi crescendo, o colégio foi tendo muito prestígio, e a ideia dele era que, né, o seu fim, proporcionar às meninas uma educação prática, completa, esmerada, correspondente à mais elevada posição social, bem assim prepará-las para o zeloso e inteligente desempenho de seus futuros deveres da vida. Esse colégio ficou por quase 40 anos, sob a direção de uma senhora chamada Emília de Paiva Meira, que trouxe para o colégio, embora tenha nascido com a República, um colégio laico, tinha um currículo, na verdade, muito bem científico até, né, pensando que era uma escola para meninos, não era muito usual, mas a questão moral na escola, então, era toda muito rígida, as meninas internas, as professoras tinham que ser internas na escola também, uma vigilância constante. E ele foi assim por uns 40 anos, ela morre em 37, ela entrou lá em 1902, ela adquire esse colégio depois, em 1907, fica... então o colégio tem bem o seu perfil, ela pertencia à ordem terceira, era quase freira, enfim. Então o colégio vinha com esse perfil muito católico, as meninas faziam comunhão, faziam retiros, eram filhas de Maria, tudo acontecia lá dentro. E bom, nos anos, ela morre em 37, nos anos 40, uma outra professora chega lá, que é a Dona Amélia Pires Palermo, e vou dar um salto aqui, nos anos 60, essa mulher ela assume a direção da escola, uma das direções, porque como havia muitos cursos, eram 4 as diretoras. Ela assume essa direção e ela é totalmente diferente, então, Dona Emília, da escola que ficou para trás, e ela começa a se incomodar, que as meninas, todas sentadas assim como a gente está agora, só absorvendo os conteúdos, e a escola não podia... Era uma escola muito apartada da realidade. Então, conteúdo é conteúdo, matemática, português, não sei o quê, mas nada saía da escola e tudo mais. E aquilo começa a incomodá-la, né? Dona Amélia tinha uma militância, participava da JEC, queria que as meninas, enfim, ela queria outro perfil daquelas moças, né? E isso vai acontecer também
num contexto aí que o ensino secundário estava também sendo muito questionado, porque era um ensino ainda muito propedêutico, muito visando uma formação maior, não tinha muita coisa prática, e Dona Amélia, nesse momento, começa a querer mexer, pelo menos nas suas próprias aulas, ela já vinha fazendo isso, e quando ela assume a direção, ela quer fazer esse colégio mudar. Eu trouxe aqui, então, alguma coisa falando do ensino tradicional, mas isso aí, enfim, vocês já sabem, né? Então, o ensino tradicional, tinha os indivíduos, no seu autonomia isolada, estéril, enfim, educação nova, né? Pretendia outras coisas. Bom, o colégio... Espera aí que eu vou enxergar, por favor. Não, já enxerguei. Tá. Então, o ensino tradicional tinha essa ênfase nos conteúdos, na educação ensimesmada, assim era o colégio, então, nos anos 60, né? E ela acreditava o quê? Que era preciso mudar e ensinar os alunos a discutirem, a questionarem dentro da sala de aula. E era aí que deveriam aprender a trabalhar em grupo. Agora, o grupo não aparecia mais como uma necessidade pessoal, porém como uma filosofia, como ideologia. Que tipo de homem ou mulher queremos formar? Que tipo de sociedade queremos formar? Ela diz não mais como uma coisa pessoal, porque quando ela entra na escola, era uma normalista, enfim, recém-formada, e ela tinha muitas dúvidas de como trabalhar e queria, então, se reunir, ou pedir ajuda para professoras mais velhas e tudo mais. E as professoras mais velhas diziam, não diga que você não sabe nunca, não fique perguntando, né? Você não pode mostrar que você não sabe as coisas. E ela, então, começou a se reunir com uma professora que topou fazer com ela uma reunião, e aí assim foi. Então, ela tinha era muito caro para ela essa questão do trabalho em grupo. E ela começa a ver que não era só importante entre os professores, mas que os alunos deveriam trabalhar assim, né? Bom, então, o colégio, quando ela assume essa direção, o colégio ele se abre, né, para o que se passava no mundo. Então, ela entendia que os alunos deveriam conhecer o seu entorno, questioná-los, ter suas críticas, engajar-se, né, na sociedade, sair desse verbalismo, da passividade desse ensino, né, buscava, então, alunos com consciência crítica, uma vigilância constante sobre os alunos que existia, cedeu lugar à construção de uma educação emancipadora, que conferisse autonomia ao educando, e na forma de internalização de regras e de posturas. Bom, a primeira aproximação dela, então, com a questão do vocacional acontece com a Maria Nilde nas classes experimentais de socorro, né? Uma amiga em comum vai dizer para ela, Amélia, você faz uma coisa aqui na escola particular e eu conheço uma professora que está fazendo isso lá em Socorro, no Instituto Narciso Pieroni. Eu vou botar vocês em contato. Então, elas realmente se encontram algumas vezes, né, e começam a pensar e discutir, bom, como eu vou adaptar isso para a minha escola, que é particular, né, e que você está fazendo aí. Logo, Maria Nilde foi chamada para São Paulo, para o vocacional, que não estava surgindo, né, que também bebeu aqui dessas classes experimentais, e aí começa a ficar, então, mais fácil para as pessoas do Colégio Progresso se encontrarem com o pessoal do Colégio do Vocacional de Americana, né, que era mais perto. Então, eles começam a trabalhar com eles em reuniões e trazia para o colégio e ia adaptando, né? Bom, e o que acontece, então, não sei se agora precisa pagar um pouquinho, desculpa, né? Campinas não teve uma unidade vocacional, né? E aproveitando, então, essa lacuna, o colégio começa a se moldar e isso começou a trazer muito prestígio, não só para o próprio colégio, que já era um colégio prestigiado, mas também para a cidade, que tinha ficado de fora e não tinha, né, essa unidade. Então, isso, a mídia, os jornais, né, colocavam muito isso, né, então, o ensino vocacional na nossa cidade, o novo método lançado por entidade particular, Campinas também tem ginásio vocacional, né, pioneirismo renovador no Colégio Progresso, então, enfim, isso ganhou a mídia, e o colégio foi, então, se moldando, né, ao ensino vocacional, as coisas que ela ia aprendendo lá e ia discutir. Então, não sei se dá bem para ler, mas coisas que iam saindo no jornal, peguei uns trechinhos, né? Que o governo não instalou ainda oficialmente na nossa cidade um ginásio vocacional. Porém, Campinas, cidade culta, sabe descobrir valores onde quer que eles se encontrem. Foi assim que o Colégio Progresso Campineiro, tendo tal conhecimento dos resultados de tal método de ensino, resolveu renovar o seu ginásio nos moldes dos ginásios vocacionais. Então, há 2 anos, vai contando o que vem,
do outro jornal, desde quando o método é aplicado. Né? Já faz 2 anos que o ginásio renovado do Colégio Progresso aplica o método vocacional. O próximo ano será o 3º de renovação total, embora muito tempo antes o Progresso já tivesse iniciado inovações isoladas. De 2 anos para cá, porém, o método vem sendo aplicado totalmente. Enfim, o curso infantil eles moldaram por o método Montessori e Lublienska, e o ginásio ficou assim, e tinha uma escola normal que eles não tinham bem onde se basear, então eles mesmos começaram a inventar que a matéria principal seria a sociologia, e dali sairia todo como um eixo, como era o eixo de estudos sociais no ginásio. Né? Então, outra coisa que saiu no jornal, então, quanto ao método de ensino, é inevitável que o grande número de famílias que procuram dar aos seus filhos estudos nos moldes dos vocacionais. As inscrições para os exames de admissão no Colégio Progresso estarão abertas de 15 a 30, enfim, então dizendo, quem já tem irmãs aqui, está na frente, tal, tal, tal. Então, era realmente um colégio que começou a ter essa visibilidade então, maior, também por causa desse modelo do vocacional. Então, o que aconteceu na escola? Né? O cotidiano dele ficou como? Suas práticas. Estudos sociais, unindo as áreas de História e Geografia, era o eixo condutor do currículo. Métodos ativos, estudo do meio, estudo dirigido. A sala se torna um ambiente de inquérito, com assembleias, com trabalhos de grupo. Né? As avaliações, as notas passaram a ser conceitos e provas ainda existiam, mas tinha agora muito mais a questão da observação e do registro. Né? A disciplina, que antes era totalmente vigiada, essas meninas, todo momento, ela cede lugar a essa internalização de regras e a autoavaliação. A formação contínua do professor, que é uma coisa também que os planos do vocacional prega, ela chamava de formação contínua, o que até hoje tem na escola, que são reuniões de núcleo. Então, cada professor, cada área se reúne semanalmente, né, para discutir, para estudar, enfim. Então, ela chamava isso de formação continuada. Tinha muitos professores recém-formados, então ela lembrava do momento dela que ela precisou esse apoio, então essa reunião acontecia. A divulgação, né, do método era parte do processo, então palestras à paz, a comunidade sobre o ensino renovado, a própria professora Maria Milde foi lá algumas vezes dar palestras, né, e exposições de trabalho, né, a escola muito aberta, a Associação de Pais e Mestres muito ativa. Então, o Colégio Renovado, alguns exemplos, né, exposição de trabalhos, então a ideia do Campinas dentro da América do Sul, Campinas dentro do estado de São Paulo, então aquilo ia aumentando. Outras cenas dessas exposições, os alunos trabalhando então, efetivamente, né? E, enfim, umas considerações finais que mostrar então a importância mesmo do ensino vocacional, que extrapolou as suas próprias unidades, as 6 unidades que ele tinha no estado, né? Chegando então a outros colégios, outras iniciativas de renovação, inclusive no colégio particular, né? Mostrando então a ressonância aí desse método. Né? É realmente só um relato, porque a tese foi para um outro caminho, enfim, sempre tentando colocar essas escolas nos seus contextos históricos, né? Essa questão dialética, enfim, da mudança da sociedade, da mudança da escola, mas aqui era mais porque eu achei muito interessante perceber que essa mudança bebia muito aqui uma coisa do vocacional, e então eu achei que era pertinente trazer nesse momento para vocês. Tá bom? Obrigada. Convido a professora Tereza para participar da mesa. Acho que ela deu uma saidinha. Desculpa. Por favor. Estava vendo lá. Por favor. É responsável, na verdade, por esse evento, né? Partiu a ideia, vamos historicizar um pouquinho, né? A ideia partiu da professora Tereza, justamente, né? A gente fazer esse evento, né? E acho que está sendo um sucesso na medida em que esse resgate é importante para as novas gerações, principalmente, né? Que não conhecem a história do vocacional e, principalmente, tendo em vista as circunstâncias históricas, né? Que é o objeto dessa mesa. Né? Então, se você quiser fazer saudação, acho que seria importante. Obrigada, Jorge. Me pegou de surpresa. Queria agradecer a presença de todo mundo, os nossos convidados que aceitaram compor, junto com o Arquivo, com a Unesp, com o GVIV, esse evento, porque é super importante para a cidade e para a educação brasileira a gente
voltar, né, a pensar um pouco o que foi o vocacional, o que a gente pode aprender com toda essa experiência. E eu que também venho da educação, também tive uma escola aí nos anos 80 e 90, que também tentou fazer alguma coisa diferente nessa cidade. A gente sabe a importância que foi essa inspiração, né, nos ginásios vocacionais. Eu não fui aluna do vocacional, não, mas todos os meus amigos eram. Então, por tabela, eu aprendia um pouco as coisas, principalmente com Paulo Rodrigues, né, que nossos pais eram muito amigos, então a gente ficava brincando lá na Pernambucana, nas lojas pernambucanas, que o pai dele era o gerente, e brincando ele me contava as coisas da escola e eu ia aprendendo um pouco com isso. Então, obrigada pelo me chamar aqui, professor. Bom, então quero saudar os membros dessa banca e vou fazer uma leitura breve dos currículos Lattes dos professores, né? O professor José Luiz Sanfelice possui graduação, bacharelado e licenciatura em Filosofia, mestrado em Filosofia da Educação e doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, livre docência em História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Foi professor titular de História da Educação da mesma universidade, da Unicamp, aposentado, atualmente atuando como professor colaborador. Tem experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Educação, Filosofia da Educação e Políticas Educacionais. Orientou 57 dissertações de mestrado e 28 teses de doutorado. Tem um largo currículo, com vários livros publicados, dentre os quais se destaca o Movimento Estudantil, a UNE, na resistência ao golpe de 64, segunda edição, a Linha, 2008, e História e História da Educação, o debate teórico-metodológico atual, também está em Campinas pelas Autores Associados em 1999. O nosso segundo palestrante e debatedor de hoje é o professor Daniel Ferraz Chiosini, que é mestre e doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, pós-doutorado no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação, História, Política e Sociedade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde atua como professor doutor. Investiga principalmente os seguintes temas: História e Memória da Educação Brasileira, Educação e Ditadura Militar, Escolas Experimentais e Ginásios Vocacionais. Integra a linha de pesquisa Educação Brasileira, Produção, Circulação e Apropriação Cultural e o grupo de pesquisa História das Instituições e dos Intelectuais da Educação Brasileira. Também é autor de vários trabalhos publicados em periódicos e livros. Então, agradecemos antecipadamente o deslocamento, a atenção que ambos os palestrantes nos deram e nos proporcionam com a apresentação das suas reflexões na noite de hoje. Muito obrigado. Passo, então, a palavra, já imediatamente, ao professor José Luiz Sanfelice para a sua exposição. Boa noite. Meus agradecimentos aos colegas que fizeram o convite para que a gente estivesse aqui no dia de hoje. Aceitei com alegria, né, vendo também a importância da proposta que o evento carrega, né? Então, muito obrigado pela lembrança. O especialista em escolas, colégios vocacionais é o meu companheiro aqui do lado, né? Que é a pessoa que vem se dedicando de forma aprofundada, né, nessa temática. E eu havia combinado com as pessoas que fizeram contato comigo que eu faria algumas considerações mais gerais do ponto de vista histórico, né, e deixando o tema específico para
nosso companheiro. Bom, em princípio, falar das escolas, dos colégios vocacionais, hoje assim uma coisa meio que mítica, né? Tem um peso muito grande isso, né? E em grande parte porque os ex-alunos ou os ex-colaboradores dessas escolas, bem como os ex-professores, né? Eles permanecem muito apaixonados por aquela proposta, né? Eu conheço alguns colegas que atuaram nessas escolas e não há assim um momento em que se refira a elas que aquilo não seja muito carregado de significado, de história, né? E também de muitos acontecimentos pelo contexto, né? Além, é claro, da proposta intrínseca que essas escolas tiveram, né? E que eu acho que vai aparecer aqui com bastante clareza. O que também chama a atenção é que, se vocês acessarem, né, os canais modernos aí de comunicação, os blogs, né, e as redes sociais, tem assim, um material infinito sobre isso, né? Porque tem muitas, mais ou menos, associações de ex-alunos das escolas, né, que se reúnem, que fazem eventos, tem blogs dedicados a essas escolas, onde o pessoal mantém a atualização em termos de fontes, né, que se pode ainda descobrir, preservar, tudo isso. Tem filmes, né, sobre essas escolas, DVDs, enfim, é um tema que, de várias maneiras e por várias razões, uma delas, o modo pela qual essas escolas acabam, né, e que faz com que tudo aí seja muito apaixonante, né? De qualquer forma, eu acho que o meu papel aqui agora é lembrar mais ou menos o período anterior aos anos 60, né? Não numa análise profunda, porque não daria para fazer isso em 30 minutos, mas pelo menos pontuar algumas coisas e outras dos anos 60. Né? Eu começaria pelo aspecto da educação, que eu acho que é melhor privilegiar, tendo em vista que, quando termina a ditadura do Vargas, 45, né, se providencia naquilo que seria então uma reabertura democrática, né, para o período, se providencia uma nova Constituição, que é a Constituição de 46. E, a partir dali, se faz a solicitação para que fosse elaborada a primeira lei de diretrizes e bases da educação no Brasil, né? Nós tínhamos tido, durante a fase do Vargas, desde 30, uma grande reforma educacional com o Francisco Campos, no início dos anos 30. Foi uma reforma bastante extensa. E depois, já no Estado Novo, 37 a 45, nós tivemos uma outra reforma ainda mais extensa do que a anterior, que é a conhecida por Reforma Capanema. E com a Constituição de 46, se pede a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases, que ainda não
existia e não se materializou em nenhum momento histórico anterior, né? Claro que tanto a reforma Capanema quanto a de Francisco Campos, e agora a solicitação para que se fizesse uma nova LDB, tudo isso é indicativo de que aquela sociedade que está em mudança, que está em transformação, que lentamente está se tornando um pouco mais industrial, né? Precisava repensar o seu modelo educacional, precisava descobrir, né, a forma que a educação deveria ter para uma sociedade em processo de industrialização. A educação, apesar de todos os discursos, inclusive os de Vargas, né, ela, na prática, não vai se constituir em prioridade, né, apesar de todos os discursos, um pouco ainda hoje, né, não vai se constituir em prioridade. Ou, se a gente quiser olhar de outra forma, são tantos os interesses que se voltam sobre a educação, que qualquer coisa que você queira fazer aí, qualquer coisa que você queira decidir nessa área, é sempre muito controversa, né? Porque os interesses surgem de todos os lados e de onde você menos espera. Então, vai se discutir a lei de 46, solicitada em 46, começa o processo. A lei só vai ser aprovada em 1961, que é a primeira LDB, a 4024. Então, veja, de 46 a 61 é um período enorme, né, onde os discursos continuam dizendo que a educação era prioritária para um país em desenvolvimento industrial, mas que não conseguia, né, chegar à elaboração e aprovação dessa primeira LDB, né? Tinha vários problemas no debate, mas vou alertar só para um que era o mais determinante. Os interesses dos grupos, já na época, privados da educação, que buscavam privilégios contrários aos interesses de todos aqueles que defendiam a escola pública, né? Na verdade, a gente está sempre fazendo a ressalva. Defendiam a escola estatal, né? Porque a escola do Estado não é necessariamente de interesse público. Ela tem muito a ver com os interesses do próprio Estado, que representa outros grupos sociais bem restritos, né? Então, os defensores da escola estatal, né, gratuita, obrigatória, se viam muito combatidos pelos interesses privados na educação, né? Foi difícil negociar no campo dos debates. E quando a legislação fica pronta em 61, hoje os historiadores, os analistas, né, conseguem ler essa legislação em função da época como uma coisa que foi assim um grande acordo entre os interesses públicos e os interesses da educação estatal, né? Não houve vitorioso, não houve... Se houve vitorioso,
foi o setor privado, né, que conseguiu uma série de mecanismos legais para continuar obtendo recursos do setor público, né, e também algumas questões relacionadas ao ensino religioso, por conta de que a Igreja Católica, em especial, era detentora de grande quantidade de escolas, né? Então, você começa os anos 60 com essa legislação que, para muitos, já não atendia os anos 60, porque demorou tanto para ser feita, né, que quando ela é assinada, ela, de uma certa forma, já está superada. De qualquer maneira, viva, salve-se, né? Era a primeira LDB, então alguma coisa estava aparecendo no posicionamento do Estado, no posicionamento político em relação à educação. Tem vários estudos, um deles que a gente costuma se referir muito é do professor Saviani, né? Que tenta mostrar o quanto faltou, não só nessa legislação, mas nas posteriores, o quanto faltou, e ainda continua faltando, para se chegar à construção de um sistema nacional de educação, né? O quanto se está longe disso ainda hoje. Mas, aonde que eu quero chegar? Todo aquele período em que tramitou o debate sobre a LDB, na história, você vai lá ler como período nacional desenvolvimentista, você vai ler como período de uma prática imensa de populismo, né? Porque são os vários governos, até culminando com Juscelino Kubitschek, né, no final dos anos 50, onde se pensa que o Brasil vai estar dando, ou estava dando, o grande salto para o futuro. E que isso seria bom para todo mundo, né? Então foi importante a ideologia nacional desenvolvimentista, contaminando todas as classes sociais em torno da ideia de um projeto único para a sociedade. Todo mundo vai sair ganhando com isso. E construir Brasília foi monumental, né? Porque era uma materialização física, geográfica, futurista, quer dizer, que representava esse salto para o futuro. 1960, 61. Ao mesmo tempo, um dos lemas, né, permanentemente repetido é que você tinha que fazer o desenvolvimento de 50 anos em 5. Quer dizer, você fazer realmente quase que uma revolução do ponto de vista do desenvolvimento, né? Todo esse processo, aos poucos, foi ficando desinteressante para interesses de capitais externos, na medida em que, em 1960, pelo censo demográfico, era a primeira vez que o Brasil tinha mais gente na cidade do que no campo. Quer dizer, estava virando mesmo. A industrialização trazia o crescimento das cidades, a população migrava do campo para as cidades, né? Atraída pela industrialização, por possíveis melhores condições de vida, de trabalho, tudo isso. Então você tem esse registro, olha, o Brasil está de fato partindo para o futuro, né? Um mercado crescente, ascendente, que vinha praticando
do ponto de vista da produção, um processo de substituição de importações, então estimulando um pouco a indústria nacional, estimulando um pouco a substituição dos produtos, né, que antes eram importados por produtos locais. Tudo isso começou a chamar a atenção de interesses externos que viam um mercado crescente com certa possibilidade de autonomia, né? Com certa possibilidade de ter autonomia, de poder, vamos dizer assim, tocar as regras desse processo, né? Tem muita coisa que precisaria ser levantada, porque, veja, começam os movimentos sindicais, né? Começam os movimentos no campo que vão ser organizados pelas chamadas ligas camponesas. Começa a haver uma presença mais acentuada de ideias difundidas pelo Partido Comunista, né, que estava presente ora nos sindicatos, ora no movimento estudantil. Então, é todo um quadro que leva o curto governo do Jânio Quadros, de menos de um ano, né, que renuncia, e o governo do João Goulart a serem governos extremamente açoitados por interesses os mais contraditórios possíveis, né? O Jango não aguentou, caiu fora. O João Goulart resistiu até que conseguisse recuperar a forma presidencialista do governo, né, que havia sido praticamente cassada na hora em que ele foi assumir o mandato, né, uma vez que já não se queria que ele assumisse, então se criou o parlamentarismo, né, como medida de controle do próprio Jango. Mas depois, através de plebiscito, voltou o presidencialismo, quer dizer, ele recupera maiores poderes, né? E aí ele passa a sofrer todo o assédio fortíssimo, né, das forças internas conservadoras, representantes do capital, então entenda-se a burguesia local, extremamente apoiada, estimulada, incentivada pelos Estados Unidos, que fez aqui toda uma infiltração, né? Uma rede de comunicação, uma rede de propaganda, uma rede de divulgação, que tudo aquilo era comunismo, que tudo aquilo era um sério risco à sociedade ocidental cristã, e que o perigo era acontecer o que tinha acontecido em Cuba, a Revolução Cubana, né? Então você tem filmes, você tem propaganda, você tem a marcha pela família, pela propriedade, pelo Estado, as famílias saíram rezando pela rua, desesperadas, né? Enfim, foi uma grande movimentação, né, social, nacional, nas capitais, tudo isso, que viabilizou o golpe que dava início à ditadura, tem que ser dito assim, né? A ditadura civil-militar, né? Militar era a testa de ferro de um movimento muito articulado no campo da burguesia local com o capital multinacional, né? Então, mais uma vez, como os Estados Unidos quer fazer hoje com a Síria, naquele momento o Brasil foi a bola da vez, né? O imperialismo norte-americano deu todas as cartadas e acabou colocando
o governo na mão dos militares aqui na Argentina, no Chile, e foi sucessivamente a toda a América Latina sendo ocupada nesse quadro aí, né? Os militares fizeram de imediato reformas educacionais. E aí é que tem que ver todo o quadro que virá em relação às escolas, né? Lembra, eu falei 61 é LDB, mas a questão interna era tão complicada que eu falei, era uma lei que era nova, mas de uma certa maneira estava já envelhecida. Em 64 vem o golpe e começam todos os atos institucionais, que são atos de exceção, né? Que começam a implantar a ditadura em todos os setores possíveis da sociedade. Então, o que vai acontecer? Com a chegada das multinacionais, chegada em maior quantidade, né? O governo militar, instado pelos técnicos norte-americanos da USAID, da agência norte-americana, vai fazer a reforma educacional primeiro do ensino superior. Porque você precisava modelar o ensino superior para formar quadros que atendessem os interesses das multinacionais transplantadas para cá, né? O pessoal às vezes fica bravo comigo, mas a Unicamp foi criada para isso, né? Não, é verdade, pegaram os Zeferino Vaz lá em Brasília, trouxeram, disseram, você vai montar uma universidade assim, assado, né? E até hoje a Unicamp se vende para as multinacionais de forma gravíssima, né? A Petrobras tem um prédio lá dentro, e outras têm também, né? Então, mas o problema não é esse agora. O problema, né? Se for o caso, depois a gente fala. O problema é que precisava moldar o ensino superior às necessidades de mão de obra que essas multinacionais traziam, né? Então, veja, foram radicais com relação a toda a área de ciências humanas, porque foi acabando, né, o curso de filosofia, o meu curso de filosofia, que eu frequentava em 68, 69 na PUC de Campinas, ele acabou, né, o curso que eu frequentava. Acabou sociologia, acabou ciências sociais, né, geografia, história, porque aí eles inventaram aquelas melecas da ditadura, né, estudos sociais, o SPB, né? Tudo matéria de controle ideológico e absolutamente nada a ver com ciência, né? Mas iam fortalecendo o quê? A engenharia elétrica, a área de produção de produtos químicos, né? Enfim, todas as áreas consideradas essenciais pelas multinacionais, né? Já logo depois, que isso foi em 68, com a Lei 5.540, a reforma do ensino superior feita pela ditadura civil-militar. Logo em seguida, eles fizeram a reforma dos níveis abaixo de ensino, que foi em 71, a Lei 5.692, né? Que reformulava aquela lei de 61, a LDB. Né? Fazia uma grande adaptação daquela lei para que, tendo sido feita a reforma do ensino superior, você também adaptasse agora os demais níveis de ensino a essa reforma, né, do ensino superior. Aí tornaram, veja, nesse ínterim é a vida das escolas, dos colégios vocacionais, nesse ínterim aí, 61 a 71, né? Até menos, né? Foi antes, mas eu estou dizendo, é nessa década. Então, veja, você está num clima de convulsão ideológica, de ditadura,
de repressão, tudo sendo colocado na clandestinidade, o movimento estudantil, a UNE sendo esfacelada, né? Os operários sendo mortos, sumindo. Quer dizer, é uma década de terror e que ia piorar mais depois dos anos 70. Ia piorar mais, né? Mas a educação, em 71, com a Lei 5692, tornou, por exemplo, o ensino secundário, que a gente chama, né? Chamava de secundário, segundo grau, vai variando a nomenclatura, mas tornou ele compulsoriamente profissional. Então todo mundo saía com um diploma profissionalizante. Às vezes o cara nem sabia, mas saía, né? Nem sabia que ele era técnico em enfermagem, mas estava lá que ele era técnico em enfermagem, era compulsório, né? Porque se desejava diminuir a pressão, principalmente das camadas médias, sobre o ensino superior. Porque as camadas médias tinham um grande desejo histórico de ascender ao ensino superior, que do ponto de vista de oferta estatal, oferta pública, era mínima. Era mínima, né? E hoje, só para dar um belisco, né? O estado de São Paulo hoje, não sei porquê, depois a gente pode ver porquê, é o estado que está com o maior índice de ensino superior privado, né? Mais de 75% das vagas de ensino superior no estado de São Paulo são privadas, né? Por que será? De qualquer maneira, voltemos lá nos anos 60, né, 70, para dizer o seguinte: além da reforma do ensino superior, a Lei 5.540, além da reforma da lei da LDB, com a 5692, a orientação política da USAID já era pela privatização, né? Porque mais à frente não funcionou esse negócio de dar diploma profissional no secundário, achando que as pessoas não vão querer ir para o superior. Não funcionou mais para frente. Então, qual já era a orientação? Olha, essa classe média teimosa, né, quer fazer ensino superior de qualquer jeito, vai fazer pagando. Então, libera as escolas privadas. E vai fazer pagando por uma educação de pior qualidade. Por quê? Porque o Estado da ditadura civil-militar não vai exigir qualidade dessas escolas, né? Então, você vai acabar tendo o diploma de advogado e vai trabalhar no comércio, né? Ou no banco. Mas, do ponto de vista do imaginário, a mãe e o pai dizem: não, mas ele tem curso superior. Então, funciona de uma certa forma, né? Ele está lá, mas ele tem curso superior. Só que, veja, se você vai para o ensino superior pagando, né, para um ensino de qualidade duvidosa, sem ter grandes chances de exercer a própria profissão, né? Então o processo é perverso, você não está democratizando absolutamente nada, né? Aí é que certas brigas de hoje ficam também muito difíceis, né? Como é que você pega a bolsa do ProUni e vai jogar lá nas instituições privadas da periferia do sistema de ensino superior? Aí vem o próprio ministério, vem lá e joga 200...
tira 240 instituição que não pode mais receber esses bolsistas porque elas sequer cumprem as exigências mínimas da legislação. Né? Então, que democratização é essa? Estou chegando no fim aqui que eu tenho que parar. Né? Então, eu estava colocando esses elementos todos para dizer, olha, com certeza, naquele clima ditatorial, naquele clima em que as multinacionais deram as cartas para a educação a ser desenvolvida, naquele clima em que quem decidia os passos da educação era a agência norte-americana e não os técnicos brasileiros que entravam como auxiliares dos americanos. Né? Naquele clima em que a ditadura civil-militar fez as reformas educacionais, naquele clima, na contramão, surgiram as escolas vocacionais. Por quê? Como? Que jeito? Né? A vida foi curta, a morte foi rápida, mas estava na contramão. E isso eu vou deixar aqui para o colega fazer, tá? Obrigado. Obrigado, professor Severite. Passa então agora a palavra ao professor Daniel para a sua palestra. Obrigado. Primeiramente, obrigado, agradecer pelo convite, né? Professor Jorge, Tereza. É um prazer muito grande estar aqui em Rio Claro, ter sido convidado para compor a mesa aqui com o professor Sanfelice. E, bom, eu vou falar um pouquinho antes de tratar especificamente do tema, né? Dar uma contextualizada de como que eu me aproximei desse objeto de pesquisa, que, né, foi o Ginásio Vocacional do Estado de São Paulo, que eu estudei durante o mestrado e o doutorado. E continuo ligado à temática, embora ampliando aqui o foco atualmente para o universo do que a gente chama de escolas experimentais. Né? Bom, eu tive contato com os vocacionais inicialmente por meio da tal memória afetiva que o professor fez referência no início da fala dele. Eu sou filho de ex-professores do vocacional de Americana, e no final da minha graduação em História lá no Unicamp, eu queria entender um pouco mais o que era especificamente a proposta de estudos sociais do vocacional, né? Porque o vocacional, ele tinha lá um estudos sociais que eu sabia o que não era, né? Eu sabia que não eram estudos sociais lá da 5692, de 71, né? Que, enfim, eram estudos sociais, esse da 5692, que não era nem história, nem geografia, eram uma disciplina dada pelos professores formados lá nas tais licenciaturas curtas, né? Da reforma de 68, que o professor aqui também fez referência. Mas queria entender um pouco melhor que estudos sociais era esse, né? Sabia o que não era, mas não sabia o que efetivamente era. E isso, tendo em vista o meu TCC e minha atuação também como professor de História, né, que eu já atuava lá no último ano de graduação como professor de História. Então, buscava um pouco alimentar a minha prática também em sala de aula, tomando contato com os vocacionais. E sabia, né, além de ter um contato superficial com esses estudos sociais, aí, que aparecia na memória dos meus pais, também o vocacional como um todo, nitidamente foi uma experiência marcante para eles, assim como para qualquer outro profissional que passou lá. Isso está no documentário, por exemplo, que a GVIV ajudou a fazer aí, né, o vocacional uma aventura humana, dirigido pelo Tony Venturi. Isso fica evidente, quer dizer, foi uma experiência marcante e eu desde pequeno ia nesses encontros de ex-professores, enfim, e ex-alunos. E quando eu passei a fazer do vocacional o meu objeto de pesquisa e quando eu procurei entender lá o estudos sociais que foi desenvolvido nos ginásios vocacionais, eu me deparei com dois documentos que tinham elementos contraditórios até entre si, né? Dois textos
propunham a sistematizar, documentar a prática de estudos sociais, mas que tinham elementos muito diferentes entre si, né? Um foi publicado em 66, intitulado Relato de Estudos Sociais, foi feito pelo professor Newton Balzan, que tinha sido coordenador da área de estudos sociais no vocacional, e um documento já feito em 71 ou 72, não me lembro exatamente o ano, coordenado pela professora Maria Regina Panucci, do qual participou a professora Ernesta Zamboni, que foi professora de estudos sociais do vocacional de Batatais, e havia elementos diferentes entre esses dois documentos, né? Quer dizer, considerando a especificidade de ambos, né, um foi publicado em 66, durante a existência dos vocacionais, portanto, e outro de 72, 71, 72, não lembro exatamente o ano, mas esse de 71 tinha uma proposta muito mais focada, os documentos que apareciam ali, as avaliações, né, documentos que eram oriundos da própria unidade, né, de Batatais, onde a Ernesta tinha trabalhado, e de outras unidades também. Os documentos eles traziam muito forte a proposição de formar o indivíduo crítico, participativo e atuante na sociedade, né? Então, um indivíduo comprometido com a transformação social. Isso era algo evidente naquelas atividades pedagógicas ali propostas. Já no documento de 66, essa proposição até parecia, mas de maneira muito mais tênue, né? E aí eu passei a querer entender a história do projeto como um todo. Eu falei, bom, se tem elementos, tinha outros também, né, que não vou me estender aqui, mas enfim, mas se tinha essa diferença assim, que era mais sintomática, eu, portanto, parti para entender a história dos vocacionais como um todo, né? E nessa memória afetiva sempre apareciam as crises que a gente pode chamar de externas, né? Crises que aconteceram ao longo da década de 60, mas em relação ao governo militar, né? Então, em 65, houve uma crise grande, que começou no Oswaldo Aranha, né, que era a unidade vocacional de São Paulo, por conta do Adhemar de Barros, né? O Adhemar de Barros, por meio de cartinhas de indicação lá, a revelia de todo o processo de seleção de alunos e de matrícula, ele decidiu que seria matriculado o filho de um apadrinhado político. Isso, a Maria Nilde se recusou a fazer, né? A Maria Nilde, então diretora de São Paulo, se recusaram a fazer essa matrícula, e aí ela foi temporariamente destituída do cargo, mas depois, após um processo de mobilização de pais e professores, envolvendo, né, a mídia também, ela foi reconduzida. Essa crise é muito lembrada e muito recorrente na memória dos ex-participantes. Isso está na maior parte das teses e dissertações a respeito do vocacional. Teve também a grande crise de 69, que foi a intervenção militar nas escolas, que culminou com o fim dos vocacionais, né, com a destituição da Maria Nilde e da Áurea. Não foi o fim formalmente, o fim não aconteceu em 69, aconteceu em 70, mas a partir dali a experiência foi descaracterizada, né? Então essa crise, essa intervenção militar nas escolas também era uma crise que aparecia muito nas memórias e nos trabalhos, mas quando eu parti para entender a dinâmica do surgimento e do desenvolvimento da proposta pedagógica e o fim das escolas, eu fui buscar entrevistar dois ex-professores do vocacional que tiveram presentes, né, desde a Olga Bechara e o professor Newton Balzan, né? A Olga Bechara acompanhou, participava também das classes experimentais de socorro, junto com Maria Nilde, ou seja, esteve presente no embrião aí do vocacional, né, que foi o embrião do vocacional, e o Newton Balzan também foi coordenador da área de estudos sociais, desde o início também, foi primeiro professor de americana e depois coordenador lá da área de estudos sociais, de 61 até praticamente o fim, né, até 68. E quando eu entrevistei o Newton relatou uma outra crise, que foi uma crise interna, né? Uma crise que aconteceu exatamente um pouco antes da intervenção militar nas escolas, na qual houve uma mudança muito acentuada na equipe pedagógica que compunha a cúpula administrativa das escolas, chamada SEV, Serviço de Ensino Vocacional, né? Porque os vocacionais, existiam as unidades e havia uma cúpula administrativa, vamos dizer assim, né? Um órgão gestor das escolas chamado SEV, Serviço de Ensino Vocacional. E o SEV era composto
de alguns setores administrativos e os supervisores de cada uma das disciplinas. E em 68 a Maria Nilde troca, decide mudar essa equipe, e o Newton é um dos demitidos, né, assim como a maior parte dos supervisores. E nessa ocasião o Newton falou de uma mudança mesmo na orientação política, né, da própria Maria Nilde e da própria escola, né. Então, na versão que ele expôs ali, na entrevista que eu fiz, e que está na minha dissertação de mestrado, a partir de 66, 67, começam a entrar muitos indivíduos ligados aos movimentos sociais, e que, em linhas gerais, cobravam além de ter uma atuação junto a alguns movimentos sociais e católicos, assim, indivíduos oriundos da JEC, da JUC, eles tinham também, passaram a propor mudanças no currículo das escolas, no sentido de propor atividades mais críticas em relação ao regime vigente, né? E alguns aí que vinham, o próprio Newton e outros que estavam desde o início das escolas, são, portanto, demitidos, né? E foi um episódio, a própria Lucila Bechara, de matemática, enfim, o Nelson, de educação física, vários supervisores são demitidos. E aí eu parti para entender essas crises, quer dizer, como é que foi esse processo de desenvolvimento da proposta pedagógica, por que teve essa crise em 68, e como isso impactou no currículo das escolas, né? Evidentemente eu não consegui, eu me debrucei inicialmente sobre os documentos que explicitam a proposta curricular da escola, dos vocacionais, vou falar um pouquinho deles daqui a pouco, né? Mas não consegui esgotar um pouco a análise, aliás, eu só apenas mencionei, né, mas não consegui ir a fundo na questão do elo com os movimentos sociais, quer dizer, que movimentos sociais eram esses, quem que eram esses indivíduos ligados mais diretamente a movimentos sociais, né? Mas é muito interessante identificar esse processo, essa mudança no currículo das escolas. Eu vou falar um pouquinho dessas mudanças para vocês a partir de um texto que eu escrevi para a Revista Brasileira de História da Educação, que foi aprovado, mas não foi publicado. Mas o texto chama-se As Mudanças Curriculares nos Ginásios Vocacionais de São Paulo, da, abre aspas, integração social ao engajamento pela transformação. Bom, eu acho que cabe, antes de falar propriamente do currículo, eu dar uma situada aqui, até para aqueles que não conhecem a fundo o vocacional, vou ler a introdução do texto, né, que explica, em linhas gerais, como é que o vocacional ele estava, como é que ele foi instituído, né, como que ele estava legalmente constituído, e como é que a história da educação trabalha, né, como é que os vocacionais estão situados no âmbito da historiografia da educação brasileira. E para isso até me vale de uma síntese da professora Sandra, que está aqui presente, uma colega da PUC, que em um dos seus artigos ela faz uma síntese muito pertinente, né? Como qualquer síntese, a gente tem que, né, abrir mão, né, fazer um recorte, mas eu me valho do trabalho dela também, aqui nessa introdução desse texto. Bom, então, retomando, né, os ginásios vocacionais foram um projeto educacional experimental desenvolvido de 61 a 70, esse é o marco legal da existência deles no estado de São Paulo, chegou a contar com 6 unidades escolares situadas nas cidades de Barretos, Batatais, Rio Claro Americana, São Paulo e São Caetano. Foram criados por meio de um projeto de lei que reestruturou o sistema de ensino industrial e de economia doméstica do Estado, visando, segundo os debates registrados na Assembleia Legislativa, abre aspas, a superação de um ensino baseado em um humanismo inadequado, suprir o déficit de técnicos que as indústrias demandavam e fomentar o desenvolvimento econômico. Quando a gente vai ver a lei que fundamentou a criação dos vocacionais, havia dentro dessa perspectiva que o professor colocou aqui, desse nacional desenvolvimentismo, os deputados e o governo do Carvalho Pinto, do Partido Democrata Cristão, estava voltado aí para reestruturar o tal sistema de ensino industrial e o sistema de economia doméstica. Então é muito interessante os debates, né, dos deputados estaduais na época. Eles enfatizavam muito a questão de preparar a mulher para o mercado de trabalho, então daí o ensino de economia doméstica, eles montarem essas escolas de economia doméstica, que a mulher ela entra no mercado de trabalho também em atividades ligadas a esse universo da economia doméstica. Então a mulher, a gente pegando os dados do IBGE, ela entra passa a entrar na chamada população economicamente ativa, em atividades como
operária de indústria têxtil, enfermeira, professora já vinha há mais tempo, né? Mas operária da indústria têxtil, empregada doméstica, enfim. E os deputados tinham essa preocupação, né, de aprofundar o ensino de economia doméstica para facilitar e fomentar a entrada da mulher no mercado de trabalho. E, por outro lado, o ensino de economia industrial para os homens, né, para suprir esse tal déficit de técnicos que as indústrias demandavam, enfim. E o secretário da Educação na época, Luciano de Carvalho, era um empresário, um indivíduo ligado ao meio empresarial, né, tinha uma rede de lojas de departamento, mas também era um sujeito muito interessado por educação e que de alguma maneira destoava dessa proposta do governo do Carvalho Pinto, eminentemente voltada, de fazer uma educação voltada para o mercado, né? E ele visita, né, uma série de projetos experimentais no estado de São Paulo, inclusive vai para fora do país, conhece lá a escola comprehensiva inglesa, enfim, a escola de Sèvres, né, na França, e ele visita especificamente a classe experimental de Socorro, né, do Instituto Educacional Narciso Pieroni, na cidade de Socorro, onde atuava Olga Bechara, Maria Eugênia de Marcelani, e decide inserir aí, ele articula politicamente, né, inserir uma espécie de um apêndice na tal lei do ensino industrial, que estava tramitando na Assembleia Legislativa, e nos 93 artigos lá que compunham a lei do ensino industrial, ele insere esse sistema chamado Sistema de Ensino Vocacional, né, criando um novo sistema ginasial estadual. Posteriormente, depois da aprovação da lei, por meio de decreto, esse sistema passou a ser subordinado a um órgão denominado, como eu mencionei anteriormente, Serviço de Ensino Vocacional, SEV, que respondia diretamente ao gabinete do secretário de Educação e era paralelo a toda a estrutura burocrática da secretaria, né? Portanto, o SEV ele tinha uma autonomia muito grande porque ele estava fora da estrutura burocrática da Secretaria de Educação. E esse SEV era composto por alguns setores administrativos e pelos supervisores de cada uma das disciplinas, né? Além de uma equipe pedagógica subordinada à coordenadora geral, Maria Eugênia de Marcelani. Como que os vocacionais estão situados na história da educação brasileira, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui do texto. Na história da educação brasileira, alguns autores que se dedicaram a escrever sobre os ginásios vocacionais têm como referencial preponderante a história das ideias pedagógicas e discutem sobre a existência ou inexistência de um caráter inovador desses ginásios no campo da educação, né? Então, na comunicação da Ana, a gente falou aqui sobre o conceito de educação renovada, né? E é muito interessante, esse termo ele é forjado nesse período. A Maria Eugênia de Marcelani é uma figura fundamental nesse sentido. Esse termo ele vai se tornar quase que um sinônimo de educação de excelência, assim como o ginásio vocacional passa a ser quase um sinônimo de educação de excelência. Então, eu achei interessante os artigos de jornais que a Ana colocou aqui. Um deles falava: Campinas ainda não tem o seu ginásio vocacional, mas enfim, aí entra aí o trabalho da Amélia, mas através da iniciativa, enfim, do Colégio Progresso. Quer dizer, os deputados estaduais eles criaram dezenas de ginásios vocacionais no estado, né? Você pega os anais da Assembleia, foram criados mais de 90 ginásios vocacionais pelo estado de São Paulo. Só que como quem autorizava o funcionamento desses ginásios efetivamente era o SEV, essas leis acabavam se tornando letra morta, né? Os deputados aprovavam a criação, mas isso não era efetivamente implementado, porque cabia ao SEV implementar né, essas unidades. Então, a Maria Eugênia inicialmente segura a criação, falou: olha, vocês podem criar à vontade, mas a gente vai fazer um trabalho aqui progressivo e tal. Mas isso depois se torna um problema, porque quando ela quer expandir os vocacionais, aí já havia um processo de recrudescimento da ditadura, já havia MEC e USAID, os técnicos do MEC já atuando, do USAID atuando fortemente aqui no Brasil, e o vocacional passa a ser tolhido, né? E passam a ter uma série de crises. Bom, o fato é que, fechando parênteses, quando muitos autores aí no âmbito da história da educação discutem a respeito de que é ou não é inovador, é ou não é renovador, né? E aí entra a citação aqui. Miriam Ward, Maria Luísa dos Santos Ribeiro, 1995, caracterizam-nos, né, os ginásios vocacionais, como um exemplo de, abre aspas, complexificação técnico-pedagógica da educação secundária.
Demerval Saviani, nas primeiras edições de seu livro Escola e Democracia, justapõe os vocacionais à Escola Nova Popular de Frei e Paulo Freire, mas nas edições mais recentes foi retirado. Saviani cita essas iniciativas como exemplos de intenções postergadas pelas medidas tecnicistas desencadeadas a partir de 1971. Como o autor é crítico contundente da chamada Escola Nova, a qual atribui a responsabilidade por confundir ensino com pesquisa, por secundarizar conteúdos em função de metodologias ativas, que em última instância aprimoraram o ensino das elites, aligerando o das camadas populares, o leitor pode ficar na dúvida: seriam os vocacionais um exemplo de escola nova brasileira, né, ou não? Essa é a questão que a Sandra lança lá no texto, depois ela responde. Né? Tem um outro texto do Saviani, intitulado Filosofia da Educação e o Problema da Inovação em Educação, e no qual ele aponta que muitas experiências educacionais ditas inovadoras são algo que, por não questionarem efetivamente as finalidades da educação e não se colocarem a serviço de uma mudança estrutural na sociedade, não são efetivamente inovadoras. Né? Além da Miriam Ward, do Saviani, da Mariela dos Santos Ribeiro, também a gente tem uma bibliografia significativa produzida no âmbito da pedagogia. Né? Parte dela reúne autores que foram historicamente defensores de políticas educacionais voltadas para a expansão quantitativa do ensino secundário e que, por oposição, caracterizam os ginásios vocacionais como elitistas, uma vez que atendiam um número reduzido de alunos, entre aspas. Né? Alguns desses autores fazem a seguinte crítica à prática educacional desenvolvida, e aí eu me valho da síntese da Sandra também. Né? Guilmar Namo de Mello, em 79, afirmou que o projeto dos ginásios vocacionais, ao supervalorizar o aspecto pedagógico, incorreu no risco de, abre aspas, autonomização da prática educativa, decorrente da crença de que a educação pode, por si só, promover mudanças no nível estrutural da sociedade. José Mário Pires Azanha, em 74, referiu-se a eles como, abre aspas, grave equívoco epistemológico, legitimando-os como um projeto de ação com intenção democrática e não como experiências científicas, uma vez que não respeitavam seus requisitos. Para ele, ao pretenderem democratizar internamente a escola, produzindo a experiência do governo estudantil, acabavam por degradar o significado político da palavra democracia. Né? O que eu coloco, né, em relação a esses críticos? Entre outros aspectos, nota-se uma aproximação com alguns dos questionamentos dos historiadores da educação, né, em relação a esses pensadores que estão mais no âmbito da pedagogia, embora a gente não possa, evidentemente, separar, né, porque os historiadores da educação, no caso brasileiro, estão muitos deles dentro das faculdades de educação. Né? Bom, mas apesar de algumas particularidades, o denominador comum de todas essas críticas, né, é o lugar social atribuído à instituição escolar, no caso dos projetos dos ginásios vocacionais. Há que se destacar, no entanto, que a análise desses autores utilizou pouca ou nenhuma fonte primária acerca do currículo das escolas. Embora seja pertinente uma discussão de cunho legal e filosófico, é imprescindível fazê-la abarcando o universo daquilo que nós chamamos de educação escolar. Sendo assim, a discussão sobre o sentido mais amplo da existência dos ginásios não será, obviamente, esgotada, que eu não esgoto isso nesse texto, e nem abandonado, mas eu inicio essa discussão a partir de uma das dimensões que envolve a educação escolar, que é a análise histórica do currículo. E aí eu selecionei um conjunto de fontes, né, que eu vou mencionar daqui a pouco, que são muito ilustrativas de diferentes momentos da existência do currículo das escolas. Antes de falar da bibliografia como um todo, né, é preciso destacar também que existe um número significativo de pesquisas que analisam os ginásios vocacionais, utilizando como fonte primordial fonte primordial de pesquisa entrevistas com ex-alunos e ex-professores, ou foram elaborados por ex-alunos e ex-professores. Esses estudos foram publicados a partir dos anos 1990, muitas vezes com destaque para voz e documentos diretamente produzidos pela ex-coordenadora do SEV, a Maria Nilde Marcelano. Mesmo sendo inquestionável a importância desses estudos e dos registros da memória oral como fonte de pesquisa, há que se destacar que tais referenciais possuem uma especificidade que deve ser considerada na investigação histórica. E aí eu me valho um pouco aqui do Michel Pollack. Né? Conforme Pollack, a memória de um determinado grupo possui diversos pontos de referência, que fundamentam sua identidade e lhe dão coesão social.
Daí o fato dessa memória ser alvo de disputas e embates entre uma versão hegemônica, definida como oficial, e outras a ela submetidas, definidas como subterrâneas. Nesse sentido, é perceptível que, à medida que a memória coletiva dos ginásios vocacionais foi sendo construída, ela ganhou coesão e foi sendo uniformizada. E aí eu faço referência ao meu mestrado. Muitos dos conflitos internos existentes entre a equipe de educadores que dele fizeram parte foram silenciados, especialmente envolvendo a sua cúpula administrativa, o Serviço de Ensino Vocacional. Esse processo também acabou por obscurecer as mudanças pelas quais o currículo das escolas passou ao longo de sua existência. E aí eu descrevo a grande crise de 68, aqui, que eu já falei rapidamente para vocês, E essa memória, além dela silenciar acerca desses conflitos, desse conflito, dessa crise de 68 e outros conflitos internos, há um outro problema também nesses trabalhos, em alguns desses trabalhos, que eles recorrem a um documento emblemático para caracterizar a proposta curricular das escolas. Os Planos Pedagógicos e Administrativos do Ensino Vocacional do Estado de São Paulo, datado de 1968, cuja autoria, uma autoria genérica, equipe pedagógica do ensino vocacional, coordenada pela Marcelane. E aí, nessa minha investigação, sem negar a importância desse material de 68, foi buscado um conjunto documental que aprofundasse a discussão sobre o currículo das escolas e que fosse representativo de possíveis mudanças ocorridas entre 61 a 70. E aí eu selecionei um documento, que eu analiso aqui nesse texto, que eu vou fazer de maneira bem sintética aqui na minha fala, que é um documento produzido por ocasião da 20ª reunião anual da SBPC, realizada em junho de 68. Dentro dessa reunião anual da SBPC ocorreu um evento chamado Simpósio do Ensino Vocacional. Ele é um documento que pormenoriza, vamos dizer assim, a proposta curricular das escolas, explica detalhadamente a proposta curricular das escolas. E um outro aspecto que destaca a importância foi o fato dele ter ocorrido, esse simpósio, num período em que a própria Maria Neide Marcelani classifica como avanço político do projeto. Ela deu uma entrevista, Maria Neide Marcelani deu uma entrevista para o jornal O Liberal, de Americana. Essa entrevista ela foi parcialmente publicada, mas eu consegui as fitas com a íntegra dessa entrevista. A entrevista foi feita por uma repórter do Liberal, que também é ex-aluna do ex-vocacional de Americana, Elizabeth Rondelli. E nessa entrevista, a Maria Neide Marcelani ela periodiza a história dos vocacionais. Então, ela fala do lançamento da experiência, do aprofundamento pedagógico da experiência, que seria até 66, e um período de avanço político, de 66 em diante. Então, os documentos de 68 eles estão situados nesse período que a Maria Neide situa como de avanço político, e que implicou, inclusive, nas mudanças que eu mencionei anteriormente. Então, o que eu investiguei no doutorado e que eu exponho aqui nesse texto? A hipótese que as diferenças internas da equipe do SEB estiveram refletidas nos documentos associados à proposta curricular dos ginásios, especialmente se compararmos esse documento de 68, além de outros produzidos no mesmo ano, com outros produzidos no início das escolas. Nesse sentido, cabe inicialmente, aí eu vou fazer uma análise aqui com alguns teóricos de história do currículo, que não cabe aqui falar para vocês para não me estender. Eu trabalho com Goodson, com Jean-Claude Fourcade, que são teóricos aí da história do currículo. Em linhas gerais, eu acho que cabe mencionar aqui que o Goodson ele destaca a importância dos documentos escritos para você estudar o currículo das escolas. Durante os anos 60, houve uma tendência de se pensar como currículo nas escolas exclusivamente aquilo que acontecia na sala de aula. Então, foi um período muito intenso de renovação no ensino. Os movimentos sociais faziam da educação um espaço de atuação também, e a gente teve, não só vocacional, nós tivemos o Colégio de Aplicação da USP, colégios de aplicação vinculados a universidades por todo o Brasil, implementando mudanças curriculares, e em outros países isso aconteceu também. Então, o Goodson ele nomeia o período dos anos 60 como uma espécie de torrente inovadora. Só que passado esse período, e nesse período também surge essa tendência de pensar aquilo que o currículo como aquilo que efetivamente acontecia em sala de aula. E os documentos escritos acabam sendo considerados menos importantes. E ele fala, e o Goodson chama a atenção para a importância desses documentos, porque passada a tal torrente inovadora dos anos 60, o currículo tradicional, baseado em disciplina, ele volta com muita força.
E, inclusive, ele faz uma crítica do currículo lançado lá nos anos 90 na Inglaterra, que foi vendido, entre aspas, como inovação, mas que era muito próximo do currículo lá das escolas no final do 19 e início do 20, baseado em disciplinas, as chamadas disciplinas básicas, núcleos básicos, né? Quer dizer, nos anos 90, período de ventos neoliberais aí na Inglaterra, o currículo tradicional era vendido como inovador. E ele fala, a gente só desconstrói esse modelo considerando esses documentos. Então, não dá para a gente analisar o currículo só como efetivamente aquilo que acontece em sala de aula, mas dar uma importância também para os documentos. E aí eu trabalho com esse conjunto de documentos aí que são representativos de duas fases aí do currículo dos ginásios. Então tem o texto do simpósio, que eu faço uma análise mais detalhada sobre ele. Ele é estruturado em 5 temas, né? Importância da fundamentação científica do currículo, só expor rapidamente quais são os 5 temas, né? Como que o texto do simpósio está subdividido. Então tem lá, importância da fundamentação científica do currículo, planejamento de currículo. Tema 3, unidade didática, integração e dinâmica. 4, avaliação do currículo como processo. E 5, orientação vocacional no processo de orientação educacional nos ginásios vocacionais do Estado de São Paulo. E é interessante que esse modelo, né, fundamentação científica, planejamento, unidade, né, seria o terceiro tema, unidade didática, integração e dinâmica seria a aplicação do currículo, depois, em seguida, avaliar o currículo, né, como um processo. Essas proposições, elas são oriundas do ideário pedagógico norte-americano. Isso é interessante, né? O Ralph Tyler, ele propõe exatamente essa estrutura aqui para o currículo. Só que nesse momento, Ralph Tyler, que é um teórico do currículo norte-americano, que desenvolve uma proposta, quase uma proposta taylorista de currículo, né? Input, output, você concebe, aplica, avalia. Só que nesse período, essa proposta do Tyler, ela se populariza no Brasil e na América Latina como um todo, principalmente por meio da Hilda Taba, né, que é uma das suas seguidoras, aí, uma argentina, que a obra dele é traduzida, se populariza no Brasil aí nos anos 60, 70, embora ela seja de 49. E nesse período da década de 60 também, você começa a ter também uma outra linha de pensamento curricular, que é pensar a construção social, o currículo como construção social, né? E aí o Paulo Freire, enfim, tem um papel muito importante nesse sentido. A nova sociologia, né, chamada nova sociologia, o Apple, enfim, autores que depois vão se valer da obra do Paulo Freire, disseminam esse ideário do currículo como construção social, quer dizer, e problematizam esse chamado currículo por objetivos. E o vocacional, você vai ter uma combinação um pouco disso, quer dizer, se por um lado você tem as proposições norte-americanas lá do Tyler, ao longo do tempo você também tem a incorporação das proposições do currículo como construção social, né? E essa proposta de 68, ela acaba sendo uma combinação desses dois referenciais. E, portanto, esses dois modelos, que na obra do Goodson, do Laville, que também é um teórico do currículo, que são modelos completamente opostos, eles ganham uma combinação, né? E que eu acho que faz jus aí que o vocacional se mostra experimental mesmo, porque você tinha diferentes referenciais teóricos que acabaram sendo combinados na proposta curricular das escolas. Bom, das mudanças entre o início e o fim do vocacional, né, tem uma muito sintomática que tem a ver com aquilo que eu mencionei, que era inicialmente formar o indivíduo para se integrar a uma sociedade em processo de mudanças, numa linha muito mais de se adaptar a uma economia em processo de mudanças, então formar o indivíduo, né, que se integrasse a essa sociedade dinâmica em processo de transformação, né, que o professor mencionou aqui nesse contexto de desenvolvimento econômico. Então tem aí se a gente pegar, por exemplo, um documento de 60, o Regimento Interno dos Ginásios Vocacionais, ele foi elaborado em julho de 64 e republicado em 66. O que a gente tem como proposição para os vocacionais lá em termos de currículo? Os objetivos gerais do ginásio vocacional categorizaram-se-ão como objetivos de conhecimento e objetivos comportamentais, tendo em vista o desenvolvimento pleno da personalidade do adolescente e a responsabilidade de avaliação do experimento. Serão seus objetivos: dar uma cultura humanística e técnica, desenvolvendo aptidões e proporcionando orientação vocacional e profissional,
oferecer um variado campo de interesses, particularmente ligado ao mundo técnico e científico, preparar para estudos posteriores, preparar o adolescente para bons ajustamentos pessoais e sociais diante das necessidades imediatas do trabalho, atender, através de princípios de reformulação do currículo, as condições de mudança sociocultural, promover a integração social do jovem ao meio em que vive, despertar no aluno a necessidade de uma vivência religiosa como ponto alto de uma vida humana integral, formar a base de educação de líderes, capazes de promover no futuro a adequação do país às condições de desenvolvimento econômico, social, político, científico e cultural, formar o cidadão democrata, consciente e responsável, levar a compreensão dos deveres do cidadão para com a comunidade próxima, de maneira a atingir a chamada compreensão universal, e por aí vai. Já se você pegar em 68, um dos trechos que mostra bem essa mudança, e aí um trecho do documento lá do simpósio, é feita a seguinte proposta: impõe-se considerar que o estabelecimento de uma direção à aplicação de certos métodos, técnicas e processos depende de determinadas proposições básicas. A direção das técnicas de educação e do processo educativo, de um modo geral, ampara-se na concepção de que o homem é ser do mundo e no mundo, responsável pela sua transformação. Somente o homem considerado como ser consciente poderá assumir a tarefa de construir a própria história. E construindo a história é que o homem se faz homem com outros homens. Baseando-se nessa concepção, entende-se a educação como um processo sempre crescente de comunicação e de ação transformadora. Nessa mesma linha, o trabalho pedagógico aparece como um conjunto de respostas às necessidades de um desenvolvimento de pessoas e de grupos e de uma sociedade num determinado tempo e lugar. A utilização de recursos técnicos em educação deve, pois, prever essa direção. Somente assim a ação educativa, que é uma ação para a transformação, poderá assumir um caráter profundamente dinâmico e corresponder às exigências de desenvolvimento das pessoas e dos grupos. Quer dizer, uma diferença sintomática nos dois documentos, aí, o de 64, republicado em 66, e o de 68. Tem alguns outros trechos que ilustram um pouco essa diferença. Outra diferença sintomática é a concepção de core curriculum. Core curriculum, ele também tem uma matriz no ideário Dewey, na pedagogia norte-americana, e ele aparece, nos primeiros documentos sobre o vocacional, ele aparece como um tema integrador. Nitidamente, os documentos falam em tema. Já em 68, core curriculum primeiro refuta as concepções pragmáticas, situadas aí no âmbito da pedagogia norte-americana. Então, embora eles utilizem o termo core curriculum, no documento diz: embora a terminologia seja a mesma, a definição que fazemos de core curriculum não se identifica com a proposição pragmática, às vezes traduzida por núcleo básico, na medida em que esta nos parece limitadora dos objetivos da educação, perante a concepção de homem que afirmamos, inicialmente lá que eu li. E é interessante, tem um outro documento, só um parênteses, um outro documento que eu localizei, que é a Relação de Livros Úteis à Compreensão do Sistema de Ensino aplicado nos ginásios vocacionais do Estado. É um documento de 64, que eu consegui com a professora Cecília Guaraná. Quando você tem lá Bibliografia para Estudo de Fundamentos e Planejamento de Currículo Curricular, quem que aparece? John Dewey, Henri Levy Moreno. Quer dizer, o Ralph Thaler não aparece, mas aparece a sua mais notória seguidora aqui na América Latina, o Databo. Quer dizer, então o ideário pedagógico norte-americano estava presente lá no início realmente, esse outro documento ele traz essa informação também, mas já nessa perspectiva de 68, esses referenciais eles vão ser diluídos, Como eu disse, há uma combinação dessa proposta curricular de origem norte-americana mais conservadora, que se une a uma outra vertente do pensamento curricular, que é o currículo como construção social. E aí vai aparecer, nesse documento, além nesses documentos de 68, a expressão formar o homem consciente, desenvolver um estágio de consciência superior. E aí está falando da articulação do vocacional com os movimentos sociais da época, quer dizer, essa expressão, esse termo, conscientização, ele já desde 62 ele estava aparecendo nos documentos do MEB. Então tem um
um trechinho aqui que eu acho que ilustra muito bem isso, que é da obra do Emmanuel Descartes, né, que ele cita Católicos Radicais no Brasil. Ele diz o seguinte: em dezembro de 62, no memorável primeiro Encontro Nacional de Coordenadores, o MEB redefiniu a educação de base, assumindo conscientização como categoria fundamental. E aí ele vai explicitar, né, como que isso reaparece em 63, em 64, e como conscientização passa a ser um termo recorrente e caro, vamos dizer assim, para o MEB, e também vai aparecer na obra do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, lá que é publicada em 70. Então isso mostra como o vocacional ele incorpora algo que já estava posto para os movimentos sociais, especificamente para os movimentos católicos do período, né? Teriam outras questões aqui eu apontar, né, mas eu não vou me estender para a gente abrir logo para o debate. Eu só gostaria de citar a conclusão, né, do texto aqui, né, que não é uma conclusão, né, exatamente. Eu coloco assim: à guisa de conclusão, o teor dos documentos analisados e o processo de mudanças internas reforçam a caracterização que Maria José Vereb, fez dos ginásios vocacionais. Foram verdadeiros centros de estudos pedagógicos, ampliando a sua atuação nos meios educacionais, graças aos debates, colóquios, conferências e outras atividades que promoveram dentro e fora do estabelecimento. Então, o vocacional, além dele alterar, dele ir modificando sua proposta curricular, aperfeiçoando essa proposta, eles se tornaram também centros de formação, né? Então, receberam inúmeros estagiários. A Maria Nilde, num dos últimos textos que ela escreve, ela menciona milhares, acho que são cerca de 6, 7 mil pessoas que passaram pelos vocacionais, chegaram a dar cursos de formação fora do Estado, né? Então, eles realmente fizeram jus a essa caracterização que a Vereb faz deles, né? Algo que merece ser investigado é a relação dos ginásios com a rede pública de ensino. Então, como é que foi essa articulação? Como isso levou o SEV a ocupar, ainda que de maneira embrionária, um lugar institucional concorrente às faculdades de educação, né? Quer dizer, isso é algo que precisa ser investigado. Quer dizer, o SEV, os vocacionais, na verdade, eles estavam concorrendo com as faculdades, eles estavam fazendo formação de professores, quer dizer, e boa parte das críticas do Azanha ao vocacional, acho que é por isso. Quer dizer, não cabe a vocês, professores, pensar legislação, formar professores, quer dizer, é a velha divisão social do trabalho educacional, né? O professor é o peão, né? A escola é pensar a educação. Quem tem capacidade, estofo, melhor dizendo, para pensar a educação são as faculdades. E na medida que o vocacional começa a rivalizar com as faculdades, ele passa a ser alvo, né? Eu acho que isso está muito por trás das críticas do Azanha aos vocacionais, que foi talvez o seu mais notório opositor, né? Então, é algo que precisa ser melhor investigado, como eu disse, é a relação dos ginásios com a rede pública, como é que foi esse trabalho de formação que o vocacional desenvolveu, né? E o significado também mais amplo desse processo, né? Que eu acho que ele é revelador também, esse processo, não apenas do fim dos ginásios, mas dos interesses políticos por trás das definições de algo como inovador ou experimental na educação brasileira. Porque o Azanha ele foi o grande, ele toma para si a definição do que é experimental ou não, nos textos do Azanha, e aí ele vai caracterizar os vocacionais como equívoco pedagógico, tudo que eu mencionei inicialmente, né? Mas a gente tem que, entendendo esse processo, eu acho que a gente entende um pouco também essa crise, o fim dos ginásios. Quer dizer, não foi só ditadura, né? Não foi só ditadura. O vocacional passou a ocupar um lugar que não deveria ser ocupado, segundo aqueles que estavam pensando a educação no período, que não era mais que contradiz com todo um ideário pedagógico ali das classes experimentais, de Anísio Teixeira, de Jaime de Abreu, enfim, né? No COC, enfim, era um outro ideário pedagógico que estava chegando com muita força, junto com o recrudescimento da ditadura que o professor mencionou aqui, né? O professor Sanfelice também expôs. Então, em linhas gerais, é isso que eu tinha para falar. Desculpa me estender aí, né? Qualquer coisa que tenha ficado confuso, a gente retoma agora no debate.